Boa noite, queridos alunos da disciplina Jogos e Brincadeiras da Faculdade Fama. Hoje é a nossa última aula. Na próxima aula nós teremos a segunda VA, tá certo? Então, hoje vai ser bem breve. Vou só falar com vocês os assuntos finais, recados, para a gente fechar a disciplina e também fazer a correção da última atividade, tá certo? Conteúdo da prova, segunda VA. Segunda VA, então, vai acontecer na próxima sexta-feira, que vai dar dia 26. Então, a atividade avaliativa entra no ar no dia 26, na sexta-feira. Ela vai ficar 26, 27, 28, fecha dia 29 na segunda. Então, a atividade fica de sexta até segunda à noite. Então, providencie, faça atividade, tá? Eu até chamo de atividade avaliativa, por quê? Porque é uma atividade de consulta, você vai poder consultar seu material. Qual o conteúdo que vai cair nessa segunda VA, nessa atividade avaliativa? Brinquedos e brincadeiras, tem a videoaula com ela gravada, está no Google Class, você pode acessar, relembrar os slides, a atividade que você fez. Jogos, então aqui nós temos o videoaula na primeira. Jogos, também temos o vídeo no Google Class, no YouTube, no meu canal, Professor Leandro Frederico. E planejamento de jogos e brincadeiras. Planejamento do conteúdo, jogos e brincadeiras, que foi da aula passada, onde você tinha um material impresso. E hoje eu vou fazer a correção daquelas atividades, tá certo? Também quero lembrar aqui para vocês, pessoal, alguns estão entrando em contato comigo, cobrando, porque as notas não estão no sistema, frequência. Calma que depois que finalizar tudo vai. Porque eu já digitei, mas nem todos os nomes foram inseridos no sistema corretamente. Então, alguns eu digitei e perdeu no meio do caminho, não só eu, outros professores também. Conversei com a coordenação nessa semana, representante de vocês conversou comigo também essa semana e eu expliquei tudo, está tudo digitado. Só que há uma incompatibilidade, um problema no sistema e, infelizmente, as notas não estão aparecendo. Para alguns, para outros sim, as frequências não estão aparecendo para alguns, para outros sim, né? Então tenha paciência, quando terminar tudo, tá? Já conversei com o coordenador, olha, que não precisa preocupar, quando terminar tudo, eu vou presencialmente na faculdade, sentar na secretaria acadêmica, inserir nome por nome que está faltando, inserir nota por nota junto à secretaria. Então não precisam preocupar, tá certo? Da atividade avaliativa, logo depois que terminar, é liberada para vocês a nota da atividade avaliativa. Lembrando que a atividade avaliativa, a segunda VA vale 6, mais 4 pontos das 4 atividades. Quem fez as 4 atividades, 4 pontos. Foram 3 teóricas e 1 prática. Quem fez só 3, 3 pontos. Quem fez 2, 2 pontos. E 6 da segunda VA, tá certo? E hoje nós vamos, deixa eu apagar aqui, porque hoje nós vamos corrigir a atividade relacionada a planejamento, tá, da disciplina Jogos e dos conteúdos de jogos e brincadeiras. Então vamos lá, a primeira questão fala, em relação ao conteúdo de jogos e brincadeiras, como a ação docente necessita ser. Então, pessoal, eu vou falar com vocês conforme está lá no texto, tá? Eu vou falando, vou corrigindo conforme está no livro que eu passei para vocês, para que vocês possam estar fazendo a correção da sua atividade. Então, repetindo, número 1. Em relação aos conteúdos de jogos e brincadeiras, como a ação docente necessita ser? A ação docente necessita ser o quê? Planejada e organizada, visando proporcionar ao aluno a construção de esquemas de habilidades motoras, para que tome consciência de sua propriedade e das ações próprias como operações. Questão número 2. Quais são os 3 blocos de conteúdos provenientes das manifestações corporais construídas pelo homem de acordo com os PCNs, Programas Curriculares Nacionais?
Então, são 3 blocos de conteúdos provenientes das manifestações corporais. Primeiro, conhecimento sobre o corpo. Segundo, atividades rítmicas e expressivas. E terceiro, jogos, esportes, lutas e ginásticas. Então, 3 blocos: conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas e, por último, jogos, esportes, lutas e ginástica. Questão número 3. Qual a visão do conteúdo jogo apresentada pelos PCNs? Então, como que o Programa Curricular Nacional, como que ele apresenta, né, a visão do conteúdo de jogo, né? É que este conhecimento ele pode ter, né, uma flexibilidade maior que os outros conteúdos nas regulamentações, que são adaptadas em função do que? Das condições de espaço, material disponível, número de pessoas que vão participar, número de participantes, entre outros aspectos. Assim, são de simples e importante aplicação nas aulas, por exemplo, de educação física. Então, os conteúdos de jogo dentro dos PCNs, como que eles são apresentados? Eles são mais flexíveis do que outras disciplinas, do que outras matérias. Por quê? Porque tem que levar em conta o quê? O espaço físico, a condição, né, do espaço, a adaptação do espaço, o número de pessoas que vai estar trabalhando aquele jogo. Então, ele é visto com mais flexibilidade, tá certo? Número 4. No número 4, vejamos aqui a questão 4. Como o jogo e a brincadeira pode ser utilizada como conteúdo no contexto escolar? Então, jogos e brincadeiras dentro do contexto escolar, como que eles podem, né, ser utilizados? Ou seja, dentro da sala de aula. Eles podem ser utilizados tanto como conteúdo jogos, como também como estratégia de ensino. Então, jogos e brincadeiras, né, dentro de sala de aula pode ser aplicado tanto quanto conteúdo, como também como estratégia de ensino, como método de ensino. Isso quer dizer o quê? Que eu posso tratar com um conhecimento a ser contextualizado, estudado, vivenciado, né, elaborando e reelaborando num determinado período do ano letivo, ou eu posso apenas inseri-lo como uma estratégia, como uma atividade, né, que tenha foco que no desenvolvimento de outros conteúdos ao longo dos anos. Então, a disciplina Jogos e Brincadeiras, ela pode entrar no currículo, né, na sala de aula, no contexto educacional, de 2 maneiras. Ou como conteúdo, Jogos e Brincadeiras, ou apenas como que? Como método, apenas como uma estratégia para auxiliar em outras disciplinas, certo? Questão número 5. Como os jogos podem ser utilizados junto aos esportes e às múltiplas variações? Então, os jogos, né, junto aos esportes, como eles podem ser utilizados? Então, eles são os componentes centrais para estudar o quê? A sociedade e entender como a sociedade se organiza num todo, como ela se apresenta como um conteúdo com enorme riqueza de possibilidades. Para o professor, né, utilizar como estratégia, com o objetivo de suscitar conflito cognitivo dos alunos. Então, os jogos podem ser utilizados, né, como esse componente central para um estudo da sociedade, para entender como a sociedade se organiza e se representa. Questão número 6. Quais os objetivos dos jogos na educação infantil? Então, na educação infantil, nas séries lá da educação infantil, quais os objetivos do jogo? Possibilitar a vivência das manifestações lúdicas. Então, o principal objetivo dos jogos na educação infantil são as manifestações lúdicas, né? É possibilitar, né, que o aluno tenha essa vivência lúdica como integrante da cultura motora, né, como integrante, né, dos movimentos, da parte motora e contribuindo também o que, principalmente, né, para o processo da construção da motricidade do aluno. Então, o principal objetivo do jogo na educação infantil é o que? É exatamente trabalhar a motricidade,
trabalhar os movimentos, trabalhar essa cultura motora da criança. Número 7. E nos anos iniciais do ensino fundamentais, quais são os objetivos do jogo? Aí já nos anos iniciais, primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ou seja, ensino fundamental 1 ou anos iniciais, séries iniciais que falava antes, né? Quais os objetivos dos jogos dentro dessas séries? Quais os objetivos? Lá na educação infantil era vivenciar, né, as manifestações lúdicas. Agora é favorecer o estudo e a vivência. Então são as duas coisas. Não só vivenciar as manifestações lúdicas, né, como parte, né, da coordenação motora, construção da motricidade, como também, né, possibilitar o quê? O estudo também dessa parte. Então, não só a vivência da parte motora, como o estudo da parte motora. Então, adentra um pouquinho mais, tá certo? Número 8. Dê exemplos de jogos populares na educação infantil. Então, na educação infantil, pessoal, os jogos populares na educação infantil são mais aqueles jogos de perseguição. Por exemplo, pega-pega, que mais? Saltar, né? Esquivar, correr. Então, está relacionado mais aos jogos, né, ligados à perseguição, travessia também. E a última, número 9, dê exemplos de jogos com corda para o ensino fundamental. Então, para o ensino fundamental, jogos com cordas também são jogos populares, né? É muito utilizado no ensino fundamental. Exemplo, cabo de guerra, que mais? Pular corda, né? A gente até fez na sala de aula, nas primeiras semanas ainda presencial, pular corda, cabo de guerra, reloginho, que mais? Falsa baiana. Então tem vários jogos de corda que podem, né, ser utilizados no ensino fundamental 1, tá certo? Bom, pessoal, essa aí foi a nossa correção de hoje, tá? Aí lembrando para vocês que tem 3 vídeos, eu tinha colocado aqui no início da aula, são 3 conteúdos, né? Brincadeiras, brinquedos e brincadeiras, tem até as brincadeiras cantadas, jogos, né? E planejamento de jogos e brincadeiras. 3 conteúdos que cairão na segunda VA especificamente. Pode ser que apareça uma outra questão de outros conteúdos, mas no máximo uma outra questão. A maioria da prova vai estar centrada nos 3 conteúdos que estavam aqui, tá certo? Então, tenham uma boa noite, estudem para a prova, preparem-se o material. Se não for estudar, deixe seu material de lado com você, para você, na hora de fazer a prova, tá tudo mais fácil. Assista os vídeos antes. Quem ainda não assistiu os outros, assista os vídeos para que você faça uma boa prova e tenha a aprovação, tá certo? Saudades de vocês. Fiquem com Deus, boa prova, tá? E até uma próxima vez, tá bom? Boas férias também para vocês. Fiquem com Deus.